Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 11ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja acumulado das bênçãos e das graças do Senhor. E se algum obstáculo você encontrar no dia de hoje, tenha certeza que o Senhor está caminhando com você e conduzindo os seus passos. Para rezarmos melhor e também abrirmos os nossos ouvidos interiores e exteriores para aproveitarmos tudo o que o Senhor quer nos dizer e a Igreja quer nos ensinar, rezemos juntos, clamando a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 17 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz a palavra de Deus. O texto do Evangelho que nos é oferecido no dia de hoje está em Mateus, capítulo 6, nos versículos de 7 a 15. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que quer hoje ser guia, alimento, fortaleza para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos hoje no Santo Evangelho Jesus que ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ensina os discípulos a chamar a Deus de Pai. É muito interessante que Jesus apresenta essa oração quase que como uma oração exclusiva. Jesus diz, não se preocupem em ficar multiplicando palavras na hora de rezar. Quando vocês rezarem, digam isso. Pai nosso que estais nos céus. E ensina todas aquelas partes do Pai Nosso. Essa chamada oração do Senhor, porque foi Jesus quem ensinou. Pois bem, a oração do Pai Nosso dada por Jesus é, na verdade, um projeto de vida. É uma oração para se rezar diversas vezes durante o dia. É uma forma que Jesus encontrou de fazer com que os seus discípulos pudessem absorver o seu ensinamento e pudessem renovar o seu compromisso de modo cotidiano e várias vezes por dia. O Pai Nosso é como que um mantra, se assim podemos dizer, que se deve recitar de modo profundo durante o dia. Jesus ensina o Pai Nosso depois dos discípulos cobrarem a Ele de ensiná-los a rezar. Ensina-nos a rezar como os fariseus ensinam os discípulos dele, como João Batista ensina também os seus discípulos, ensinou os seus discípulos. E Jesus apresenta esse projeto de vida. Cada artigo do Pai Nosso, meu irmão, minha irmã, é algo que nós devemos aprender a viver. Primeiro, chamar Deus de Pai. Reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida, mas o nosso Pai querido, que nos dá a graça de vivermos, que nos criou e não se esquece de nós. Um Pai que não é meu só, é nosso. Um Pai que eu não posso individualizar, porque é meu e seu também. É o Pai de todos. Pedimos que Ele santifique, melhor que seja santificado o seu nome, mas santificado em nós, porque nós não podemos acrescentar nada em Deus. Então pedimos que o seu nome seja santificado na nossa vida, que nós abramos espaço para que a santidade de Deus habite em nós. Venha a nós o vosso reino, nós dizemos, o reino de Deus que já está presente entre nós, e o reino de Deus que é Deus mesmo, e que nos será dado de modo pleno na eternidade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não é que nós estamos dando uma autorização para que Deus faça o que Ele quiser. Não. Deus é absolutamente livre e pode fazer o que quer. Mas nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Que nós saibamos usar a nossa liberdade para abrir espaço para Deus agir na nossa vida, na nossa história. Nós pedimos o pão de cada dia, o pão que é o pão material que nos alimenta o corpo, mas também o pão da alma, que é a própria Eucaristia, o próprio Senhor, que se nos dá neste sacramento. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo jeito que estamos dispostos a perdoar os irmãos. Mais um aprendizado para nós. Se nós não temos o coração aberto para perdoar quem ofendeu a gente,
também não temos condição nenhuma de pedir a Deus que nos perdoe. Pedimos a Deus que nos livre do mal, que nos dê forças para vencer a tentação. É de fato, irmãos, um projeto de vida. Que possamos aprender sempre mais a rezar como Jesus nos ensinou. Não apenas como uma jaculatória decorada, mas como a oração profunda que é, e que devemos aprender a rezá-la mais vezes durante o dia. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois